Olá, que bom é ter você novamente conosco ao longo dessa semana. Vamos estudar mais um capítulo, vamos debater essa semana a respeito de um tema muito impactante que fala sobre capacitação do Espírito para testemunhar. Nós precisamos ser capacitados para testemunhar? Se sim, quem é o agente responsável por nos mobilizar e nos habilitar para o testemunho? Este e outros assuntos nós teremos ao longo dos temas a serem abordados. E como sempre fazemos, nós vamos ver qual é o verso introdutório, o verso que nos direciona para um melhor aprendizado. Preste atenção no verso que introduz o nosso estudo. Ele está lá em Atos, capítulo 4, verso 31. Ele diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Imagina você estar em um determinado local e aquele local tremer. A primeira ideia nos nossos dias que nós teríamos é de que estamos sendo vítimas de um terremoto. E apesar desse abalo, desse tremor, não era um terremoto com conotações geológicas. Era um terremoto com o propósito de impactar espiritualmente. Era a manifestação do Espírito Santo de Deus. Lembrando sempre que o Espírito de Deus ele pode se manifestar das mais diversas formas. E a Bíblia relata inúmeras formas pela qual o Espírito Santo de Deus se manifestou. E aqui, em uma das formas, não é ele, além de se manifestar em chamas, em línguas de fogo, ele se manifesta também fisicamente com o tremor do local onde os discípulos estavam. E com certeza recaiu na mente deles a orientação de Jesus quando se despediu desses discípulos, lá em Marcos 16:15, ele faz aquela famosa afirmação: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E como esses homens que aparentemente eram tão limitados, tão restritos, poderiam ser agentes para levar a palavra de Deus para o mundo todo? E em Atos 1, verso 8, nós temos a menção de que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aqui já existia a promessa de que o Espírito Santo seria concedido para habilitar essas pessoas a levar a mensagem de Jesus Cristo. E o interessante é que aqui é mencionado até os confins da terra. O que eram os confins da terra naquela época? É claro que a dimensão de fronteiras da época era muito mais limitada. Lembrando que, por exemplo, o continente americano não era conhecido. Nós tínhamos o que é hoje a Europa, a Ásia, a África. Então, o conceito de confins da Terra era algo que eles não tinham exatamente a dimensão do que era. Diferente do nosso conceito de confins da Terra. Talvez hoje chegar aos confins da Terra seja ir até o Alasca,
até o extremo norte do planeta, nas regiões geladas, ir até o extremo sul do planeta, na Antártida. Esses talvez sejam os confins da Terra. Mas naquela época, os confins da Terra eram países distantes. E um outro ponto que é importante colocar é o que o Espírito Santo habilita, em que pontos o Espírito de Deus habilita as pessoas. Ou seja, o Espírito de Deus ele acompanha as pessoas. Ele também capacita a dar testemunho. As determinadas pessoas são envolvidas com uma capacidade tão ampla de fala que, se for dependesse exclusivamente delas, elas não teriam condições para isso, mas porque elas são capacitadas pelo Espírito Santo, isso se torna possível. O Espírito Santo também nos guia em nossas atividades, nas mais diversas atividades, o Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo também prepara o coração das pessoas. O Espírito Santo é capaz de fornecer as palavras adequadas para um determinado momento. Às vezes nós achamos que é nós que convencemos as pessoas com a nossa capacidade, mas na realidade é o Espírito Santo que convence as pessoas. Ele também nos encoraja a testemunhar. E ele nos auxilia tanto que ele até nos diz qual é o momento certo de agir, quais são as ocasiões certas de nós agirmos em relação à palavra de Deus. E outro ponto fundamental é que ele revela a figura de Jesus Cristo. E o Espírito Santo também é capaz de modelar nós como seus agentes e modelar as outras pessoas que recebem a palavra de Deus. Então, esses foram apenas alguns pontos característicos do Espírito Santo e de seu papel. Ao longo desse estudo, nós vamos ter alguns convidados, dentre eles alguns conhecidos e outros que estão estreando aqui no nosso canal de estudos. Nós vamos, na sequência, contar com a participação das seguintes pessoas. Nós vamos contar com a participação no estudo de domingo e de segunda, o nosso professor Jorge. O Jorge vai abordar Jesus e a promessa do Espírito Santo. Ele também vai falar sobre uma igreja capacitada. Depois nós teremos a Vera Leopoldo falando sobre o Espírito Santo e o testemunho. Ela abordará também o Espírito Santo, a palavra e o testemunho. E o nosso convidado que está estreando conosco, nos auxiliando com seus conhecimentos, é o Darcy. Ele vai ficar responsável pelo tema que aborda o poder transformador do Espírito Santo. Então, na sequência, sejam todos bem-vindos e estamos aguardando ansiosamente pela explanação de vocês. Que o poder do Espírito Santo esteja com vocês nesse estudo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom que estamos estudando a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Essa semana temos um assunto muito importante, que é a capacitação do Espírito para testemunhar. No domingo, nós temos aqui um texto que é Jesus e a promessa do Espírito Santo. João 16,7 diz: Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Os discípulos estavam inquietos porque Jesus agora estava
estava no céu e eles estavam muito preocupados, muito apreensivos a respeito de que, como eles iam ficar sem Cristo. Então Jesus faz essa promessa da vinda do Espírito Santo para que pudesse ser o Consolador, aquele que ia convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, aquele que daria poder para que eles pudessem pregar o Evangelho, pudessem fazer aquilo que Jesus fez, as curas, ressuscitar pessoas, curar pessoas. E diz aqui também na lição que o Espírito Santo testifica o testemunho de Jesus. Seu objetivo final é levar a Jesus o maior número possível de pessoas. Sua missão é glorificar a Cristo e não ao ser humano. Porém, quando nós precisamos todos os dias nos santificar, suplicar o batismo do Espírito Santo, porque a obra que nós fazemos não é nossa. Porque a salvação é de Deus, o perdão do pecado é de Deus, a justiça é de Deus, o juízo é de Deus. Portanto, nós somos apenas instrumento. E quando os discípulos entenderam isso, eles se colocaram completamente nas mãos de Deus, ao receber a promessa do Espírito Santo, eles se confortaram e passaram a ter uma igreja poderosa. No domingo, nós temos aqui a lição de domingo, fala sobre a igreja capacitada. A igreja de Éfeso, ou o livro de Atos da nossa Bíblia, poderia ser chamada também de Atos do Espírito Santo, porque é uma igreja dirigida completamente do Espírito Santo. Aqui essa igreja representa a igreja de Éfeso lá de Apocalipse 2, a igreja pura, a igreja poderosa, a igreja que estava fazendo a vontade de Deus e caminhava nos caminhos de Deus. Mas não era mérito dos discípulos, mas sim a capacitação que o Espírito Santo dava àqueles seres humanos. Eles se comprometeram, eles se deixaram levar pelo Espírito Santo. E aqui eu gostaria de ler, por exemplo, Atos 4:4, que diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 pessoas já tinham aceitado a Cristo, já tinham se batizado. E Atos 4:31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Anunciavam a palavra de Deus a todos os cantos, a todos os lugares que eles iam. Eles estavam sob a direção do Espírito Santo. Atos 6:7 também diz assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vejam que essa igreja era poderosa na pregação, nos seus feitos, porque ela estava sujeita à ação do Espírito Santo. Repito, nós devemos todos os dias orar a Deus quando acordamos, pedindo o batismo do Espírito Santo, porque essa obra tremenda não é nossa. Levar pessoas a Cristo, ver pessoas se batizando, vendo conversões, curas, não é obra de pessoas, mas é obra do Espírito Santo que usa pessoas. Que nós possamos ser capacitados pelo Espírito Santo, que possamos orar todas as manhãs. Ó Deus, nos dê o batismo do Espírito Santo, nos capacite a sermos não somente uma pessoa, mas uma igreja poderosa na pregação do Evangelho. Porque se nós não fizermos isso, outros poderão fazer em nosso lugar. Por isso, nós precisamos não entender que os méritos da pregação, os méritos da igreja são de homens, mas não são de homens, são de Cristo, são do Espírito Santo, que nos inspira, que nos dirige, que nos ilumina a nossa mente e nos dá poder para viver uma vida longe do pecado diante do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender que sem o Espírito Santo nós não somos nada, e que os méritos são de Cristo através do poder do Espírito Santo agindo na nossa vida. Que Deus nos abençoe. A minha oração por mim e por vós. Amém. Bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma vez nós estudarmos a lição da Escola Sabatina. Que hoje o Espírito Santo possa nos preparar para esse estudo. Hoje nós vamos estudar terça-feira, em primeiro lugar.
é o Espírito Santo e o testemunho. Nós sabemos que o Espírito Santo ele é que guia o povo. É ele que ministra o trabalho das pessoas que estão querendo trabalhar para Jesus Cristo. E assim foi naquele tempo dos discípulos. Ele guiou o povo, os discípulos, de uma forma espetacular, majestosa. Nós podemos ver no livro dos Atos, né, Atos dos Apóstolos, mas também poderia ser Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo atuando poderosamente. E o Espírito Santo, além de fazer o que ele fez, que nós já estudamos ontem, ele também fortaleceu os discípulos para enfrentar as provações, os desafios, para testemunhar diante de um povo que era muito... Eles eram muito... Como é que eu vou dizer? Eles eram muito hostis. Eles não queriam saber da palavra de Deus. Principalmente os judeus não queriam saber de Jesus Cristo, aquele que eles haviam crucificado. Então o Espírito Santo deu esse poder, capacitou os discípulos para isso. E também o Espírito Santo faz mais algumas coisas, né? Ele abriu portas para aquele povo pregar o Evangelho. Ele preparou pessoas para ouvir a palavra de Deus. Assim também é hoje em nossos dias. Nós fizemos a nossa parte, mas o Espírito Santo vai à frente e prepara as pessoas que recebem este poder. Primeiro nós vamos ver a história de Estevão, né? Estevão recebeu o Espírito Santo, ficou cheio de poder, não temeu aos sacerdotes, àquele povo que estava hostilizando ele. Ele pregou lá desde Abraão até os seus dias, ele pregou e disse que eles rejeitavam todos os profetas que Deus mandava. Rejeitavam, matavam, apedrejavam, e Estevão não teve medo. E Estevão foi apedrejado naquele dia. Mas antes de morrer, ele pôde ver os céus abertos. O Espírito Santo concedeu ele esse maravilhoso espetáculo. Viu Jesus Cristo sentado ao lado do Pai. E depois também em 8:29, ele guiou Filipe. E eu escolhi para nós lermos capítulo 11 de Atos, verso 15. Vamos ler então. Eu escolhi esse versículo para a gente entender a obra do Espírito Santo. Quando comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então Pedro, ele entendeu aqui que o Espírito Santo não caiu só sobre eles, os discípulos, mas também sobre as pessoas que estavam ouvindo a sua voz. E ele disse que então se lembrou do que Jesus disse. Na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Muitas vezes a gente ouve essa pergunta: como é que eu vou saber que eu recebi o batismo do Espírito Santo? Mas ali a gente viu que o batismo do Espírito Santo se vem com a nossa conversão, com os dons que Deus nos dá. Cada um de nós recebeu este poder. E o Espírito Santo também levou Filipe, né, a pregar lá para Eunuco, e o Eunuco era lá da África, então pôde levar o evangelho lá para a África. Filipe estava disposto a ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos ler o capítulo 11 de Lucas e o verso 13, para entendermos a obra que o Espírito Santo faz e como podemos também
ter o Espírito Santo. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Agora nós vamos estudar quarta-feira. Quarta-feira é o Espírito Santo, a palavra e o testemunho. O Espírito Santo, a palavra e o testemunho estão interligados, são inseparáveis. A palavra de Deus restaura o homem, né? Nos restaura a imagem de Deus. É isso a obra do Espírito Santo. E a palavra estava no centro do testemunho da igreja do Novo Testamento. A palavra de Deus enviou aos filhos de Israel. E que palavra de Deus é esta? É aquela o novo não tinha, né? Porque foram os discípulos que escreveram, os apóstolos que escreveram. Então, era o nosso Antigo Testamento e eles tinham conhecimento da palavra. Nós precisamos também ter conhecimento da palavra, porque o Espírito Santo age juntamente com a palavra de Deus e o nosso testemunho, o testemunho também de Jesus Cristo. Aqui nós temos vários versos para ler também. Atos 4, versículo 4. Aqui começa a grande pregação dos apóstolos, né? Com intrepidez eles anunciavam a palavra de Deus. Vamos ler Atos 13, versículo 48. Eu também escolhi para nós lermos. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Olha que maravilha, né, queridos? Olha só, os gentios, eles se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. Eles creram na palavra de Deus. Isso também é a obra do Espírito Santo. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Então, o Espírito Santo preparava as pessoas, os discípulos pregavam a palavra cheia do poder do Espírito Santo e testemunhava do amor de Jesus, do sacrifício de Cristo. Nós também temos outros versículos para ler. Nós vimos também que o Apolo também era um grande conhecedor da palavra de Deus. E ele aproveitou esse conhecimento que ele tinha da palavra de Deus e, cheio do Espírito Santo, ele pregava, ele anunciava o Evangelho. E muitos se convertiam. Aqui houve também uma grande conversão, né? Fora lá de Jerusalém. Eles iam por toda parte pregando a palavra de Deus, por toda parte. Aonde Deus mandava, eles iam. E também nós sabemos da história de Paulo, né? Paulo, ele queria ir para a Ásia, mas ele ouviu de Jesus que ele não deveria ir para a Ásia. E à noite ele teve um sonho, que Jesus disse para ele ouvia uma pessoa dizendo, passa aqui para a Macedônia. Olha a obra do Espírito Santo. E Paulo ouviu a palavra, a voz do Espírito Santo e foi. E tinha realmente pessoas esperando que ele pregasse. É Deus guiando o seu povo. O Espírito Santo que inspirou as Escrituras e atua mediante a palavra para transformar vidas. Foi o que nós lemos. Há poder vivificante na palavra de Deus. Eu gosto muito de um versículo que é Hebreus 4, verso 12, que diz que a palavra de Deus,
ela é eficaz, ela é viva, ela é que nem uma espada cortante, uma espada de 2 gumes que vai até lá ao fundo e transforma o ser humano. Olha o poder da palavra de Deus. Por que essa palavra de Deus tem tanto poder, meus irmãos queridos? Porque ela é de Deus. É a mesma palavra que foi feita o nosso mundo, o nosso universo. A palavra de Deus é viva, eficaz. Ela converte qualquer ser humano que se entrega nas mãos de Deus. E eu quero ler para nós também aqui o que Ellen White diz no seu livro Educação, página 126. A energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, restaurando a imagem de Deus. Que bom, queridos irmãos, que este poder está à nossa disposição. Que possamos estudar a palavra de Deus, não deixar de estudar a palavra de Deus, porque é ela que vai nos preparar, porque ela é a voz de Deus. Ninguém pode pregar uma coisa que não conhece. Então precisamos conhecer a palavra de Deus, estar firmes no nosso conhecimento, para que ninguém nos engane. Que Deus nos abençoe para que possamos testemunhar do nosso Jesus Cristo, nosso amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Nós estamos estudando durante essa semana a capacitação do Espírito Santo. E hoje nós vamos explorar um pouquinho, estudar um pouquinho mais na lição de quinta-feira, o poder transformador do Espírito Santo. E o livro de Atos, segundo o nosso guia de estudo, vem nos advertindo sobre as características de Deus. O livro de Atos exemplifica a vitória do Evangelho sobre preconceitos culturais, transformando hábitos que estão profundamente arraigados nas pessoas e ensinando à humanidade a graça e a verdade de Cristo. Você fazendo um estudo mais acurado, vai entender o que são esses preconceitos culturais arraigados nas pessoas. O Espírito Santo encontra pessoas onde elas estão. Certamente um dia encontrou você, e você pode ser testemunho disso, porque ele nem só encontra você e deixa você lá, como ele, o Espírito Santo, aos quais ele encontra, todas essas pessoas são transformadas. Basta que eu queira, basta que você queira, basta que unamos o nosso espírito ao Espírito de Deus, que nós unamos a pessoa humana, a pessoa divina do Espírito Santo. Deus, o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo não deixará você e eu sós. Ele nos encontra e nos transforma. E maiores testemunhos nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 16, de 11 a 15, e também de 23 a 34, e também depois no capítulo 17, 33 e 44, também no capítulo 18, versículo 8.
eu dei primeiro o livro e os capítulos e versículos, e agora vou falar um pouquinho sobre eles. Se você puder, anote num caderno para você fazer um estudo depois mais apurado, para você ver que o Espírito Santo, ele trabalha não só na pessoa humilde, não só na pessoa abastada, não só no médico, não só no ferreiro, não só no lixeiro, não só o advogado, mas ele trabalha em todas as classes sociais, independentemente qual seja. Também ele não olha para a cor, para a condição de ninguém, pelo contrário, você vai encontrar na Bíblia que Jesus, por muitas vezes, e uma delas ficou gravado na maioria daqueles que se dizem cristãos, que Deus fez esse convite: venha como estás. E o Espírito Santo diz para você hoje: venha como estás. Porque certamente um dia você veio, você deu o primeiro passo, mas quem sabe parou por um momento. E o Espírito Santo vai lhe buscar e vai lhe transformar. Foi o caso da senhora Lídia, que aparece ali no primeiro comentário do capítulo 16, de 11 a 15, do livro de Atos dos Apóstolos. Essa senhora era uma empresária, que para a época, diga-se de passagem, bem-sucedida, mas ela não cria em Deus. E Paulo, reunido com Timóteo, subiu a um monte para orar, e muitas mulheres, inclusive a Lídia, essa senhora, acorreram para lá, e ouvindo a pregação de Paulo, muitos se impressionaram pela ação do Espírito Santo, e terminou essa senhora se batizando, e muitas outras. Também temos, quando ocorreu a prisão de Silas e Paulo, também ocorreu a ação do Espírito Santo. Porque você lendo a história, que está também no capítulo 16, de 23 a 34, você vai ver que por volta de meia-noite deu um grande estrondo, um trovejão, as estruturas de onde eles estavam presos, lá na prisão, né, se abalaram, foram abaladas, e com isso, com esse som todo, o carcereiro, que era o responsável por esses presos, no caso também Paulo e Silas, ele se acordou e ficou muito desesperado e trêmulo, porque as portas se abriram, as portas da cadeia, né? As cadeias que estavam presas sobre eles, ele havia inclusive amarrado Paulo a um tronco de árvore. Ele, muito preocupado, pegou uma espada e quis inclusive se suicidar. Quando Paulo interviu e disse: nada faça contra ti, porque nós estamos todos aqui. O medo do carcereiro era que o pessoal tivesse fugido ou tentassem fugir, uma vez que a cadeia se abriu, né? Mas ali foi um testemunho do que o Espírito Santo pode fazer. Terminou a história, e eu quero que você leia, por isso eu pedi para você anotar no início, que você vai ver que foi a ação do Espírito Santo que inclusive o carcereiro, e não só ele, mas também os seus companheiros de lá, terminaram aceitando a Jesus e se batizando também. Não é uma bênção? Sinceramente, meus irmãos, o Espírito Santo tem um poder transformador maravilhoso. Como eu disse, isso deve ter acontecido contigo, aconteceu comigo e continuará acontecendo até a volta de Jesus. Aqueles escolhidos serão trabalhados e transformados pela pessoa do Espírito Santo. Então, esses casos, e tem mais, irmãos, eu pedi para você anotar, por exemplo, também o capítulo 18, no verso 8, tem mais coisas ali, mas o nosso tempo é meio que exíguo, não dá para a gente comentar tudo, por isso eu pedi para vocês anotarem e fazer mesmo um estudo mais apurado,
né, com calma, dedique um tempo, você vai ver que história maravilhosa. Esses relatos de casos revelam que quando nós testemunhamos de Cristo e compartilhamos Sua palavra, o Espírito Santo simplesmente fará coisas notáveis na vida das pessoas, de qualquer origem, cultura, educação e crença. Meus irmãos, o que eu deixo de experiência para você, o que eu tiro de experiência deste estudo? Que o Espírito Santo me busca onde quer que eu esteja. Portanto, você que tem fugido, de alguma maneira se escondido, de alguma maneira abandonando o Senhor Deus Pai, o Senhor Deus Filho e Espírito Santo, saiba que Ele há de te buscar onde você estiver, e você já foi escolhido para transformação e salvação em Cristo Jesus para todo sempre. Que você tenha uma boa leitura, uma boa assimilação e até a próxima, quando nos encontraremos, possivelmente a semana que vem, nesse mesmo dia e horário. Um abraço a todos, Deus esteja com vocês e comigo e todas as suas famílias. É muito bom poder contar com pessoas que nos auxiliam. Os nossos agradecimentos ao Jorge, à Vera e ao Darcy. Foi muito bom acompanhar a explanação desse estudo por intermédio de vocês. Continuem, por favor, nos auxiliando neste projeto. Vamos fazer agora o encerramento e reflexão final desse estudo. Eu gostaria de destacar para vocês 5 pontos nos quais o Espírito Santo nos auxilia. Tente memorizar esses 5 pontos. O primeiro deles é que o Espírito Santo nos capacita. Se nós não nos sentimos habilitados, Ele está disposto a nos capacitar. Então, o Espírito de Deus nos capacita. Um outro ponto fundamental também, que Ele é capaz de inserir em nós, é o crescimento. Ele nos dá crescimento. Como é bom nós vermos pessoas se desenvolvendo espiritualmente. E por quê? Porque o Espírito Santo dá crescimento. Um terceiro aspecto é que o Espírito Santo ele fortalece e guia, ou seja, ele te dá forças, ele te direciona. O Espírito Santo é como se fosse um GPS espiritual. Ele te diz o caminho por onde seguir. Um outro ponto, o quarto elemento, é que o Espírito Santo ensina a palavra. Nós precisamos do Espírito de Deus para entender a palavra escrita. É através dele, então, que ele ensina a palavra de Deus. E quinto e último ponto, o Espírito de Deus transforma. Se uma pessoa é transformada, se uma pessoa tem o coração remodelado, a sua atitude, o seu caráter refeitos, é por intermédio da transformação do Espírito Santo. Então, o quinto ponto característico do Espírito Santo é que ele transforma. Então, relembrando, confirmando os 5 pontos, o Espírito capacita, dá crescimento, fortalece e guia, ensina a palavra e transforma. Se você conseguiu fixar esses elementos e tudo aquilo que foi mencionado aqui, parabéns, você conseguiu captar a essência desse estudo. Obrigado por nos acompanhar, que
você possa se entregar ao Espírito de Deus e com certeza você vai colher ótimos resultados em todos os aspectos de sua vida. Que Deus te abençoe, tudo de bom para você. Senhor Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Tu és o nosso Deus maravilhoso, que ouve as nossas preces, as nossas orações, que és o Deus do poder, o Deus do impossível. É a Ti, Senhor, que rendemos glória e graças. Queremos Te agradecer, Senhor, por todas as Tuas obras feitas, Pai. Queremos Te agradecer pela semana que Tu nos deste, pelo Santo Sábado, Senhor. Te agradecer pelas lições aprendidas na Tua palavra e também na lição que aprendemos essa semana, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu estás sempre pronto a nos ouvir, a ouvir as nossas orações e fazer tudo de acordo com a Tua vontade. Te agradecemos pelo Deus maravilhoso que Tu és. Te pedimos, Pai, a Tua bênção, a Tua proteção e que possamos, Pai, cada dia ser luz nesta terra, Senhor, e fazer a diferença neste mundo. Obrigada por mais uma escola sabatina, Pai, que tivemos em nossas vidas. Te agradecemos e te pedimos por tudo, em nome de Jesus. Amém.